Tem uma galera no meio do design que tem muito interesse de trabalhar como designer autônomo. E esse vídeo aqui eu preparei para você, que quer saber os pontos fortes e pontos fracos desse universo de designer autônomo. Mas talvez a resposta não te agrade muito, tá? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre design e dessa vez eu vim falar para você sobre esse negócio de designer autônomo ou designer CLT. Qual o melhor, qual é o pior. E para já ficar claro desde o começo, talvez a resposta que você não queira ouvir, é que não é sobre melhor ou pior, é sobre adequado e não adequado. Eu gosto de pensar que é que nem a notícia de vamos almoçar na casa de um amigo? Vamos, né? Mas lá tem uva passa no arroz. Para algumas pessoas normais, ter uva passa no arroz é uma coisa de outro mundo, não é para ter. Para outras pessoas, que são meio cocoricó das ideias, ter uva passa no arroz é a melhor coisa do mundo. E a mesma coisa nesse balanço de designer autônomo ou designer CLT. Existem pontos fortes e fracos que a gente pode analisar por duas vias. Você pode ver como um ponto forte, que eu vejo como ponto fraco, e você pode ver como ponto fraco que eu vejo como ponto forte, por exemplo. Lembrando que isso é levando em consideração as fases de você como designer autônomo, tá? Que tem muita diferença de trabalhar lá no comecinho e você ter mais anos de experiência trabalhando como autônomo. Vamos ver esses dois lados? O primeiro ponto é que, não vou falar se é positivo ou negativo, é você conseguir fazer as coisas do seu jeito. Alguns vão falar, Eric, fazer as coisas do meu jeito é muito ruim, porque, putz, eu quero ser só uma peça em toda a engrenagem. Mas outros vão falar, cara, um sonho, fazer as coisas do meu jeito, eu vou conseguir executar muito melhor do que o meu gestor, por exemplo. Vê como esse assunto não é tão simples, ele tem um quê de complexidade porque envolve perfis e perfis. O seu perfil pode ser aquele que gosta de assumir responsabilidades, ou o seu perfil pode ser de simplesmente executar o que foi mandado. Não existe bom nem ruim nisso, cada um tem o seu papel. Isso que faz com que nossa sociedade tenha um certo equilíbrio. Tem pessoas que têm mais aptidão para mandar e outras que têm mais aptidão para obedecer. Vixe, parece que eu fiquei tendendo a falar que quem obedece é ruim. O segundo ponto, que eu não vou falar se é positivo ou negativo, é a renda correspondente ao seu esforço. Às vezes, no universo do designer autônomo, existe essa correspondência. Você se esforça muito, você recebe muito. Você se esforça pouco, você recebe pouco. Não é um padrão, não é de lei que isso sempre aconteça. Mas vamos falar que é uma lógica mais ou menos costumeira do designer autônomo. Algumas pessoas podem falar, caraca, velho, então quer dizer que se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais? Que delícia. Assim como outras pessoas podem dizer, vixe, então depende de mim, não gosto disso não. E eu falo isso pela lógica de que, querendo ou não, você tem suas horas marcadas certinhas quando você trabalha como CLT. São as 8 horas diárias que você pode fazer em alta produtividade ou em baixa produtividade. Não colocando em risco o seu emprego, você pode sim trabalhar em baixa produtividade. Tem até uma coisa que o pessoal fala que é, se o salário é mínimo, o esforço também deve ser mínimo. E o que acontece nesse universo CLT, e que para algumas pessoas tem um ponto negativo, é que se você se esforçar muito, você não vai ter uma diferenciação na renda, na maioria dos casos. Sua renda vai continuar exatamente a mesma. O terceiro ponto é sobre instabilidade financeira, no caso do designer autônomo. Para alguns isso pode ser positivo, porque às vezes você recebe muito dinheiro que você não está esperando, mas tem um lado negativo, que são os meses que você recebe pouco. Você vive nessa instabilidade de alta e baixa, e às vezes isso não é confortável. Já para algumas pessoas com perfil mais arrojado, pode ser muito confortável sim. O quarto ponto é a carga horária de trabalho. Tem algumas pessoas que preenchem algum tipo de vazio existencial com o excesso de trabalho e pode achar esse ponto muito positivo, ter uma carga horária excessiva, porque realmente, como eu falei, o CLT vai ter uma hora dedicada do dia para você trabalhar para determinada empresa. Você não é obrigado a exceder essas horas. Já no caso do designer autônomo, você depende de entregas. Se você não faz uma entrega, você não recebe. E essa entrega não tá nem aí se já passou das suas 8 horas diárias, 10 horas diárias, 12 horas diárias. E isso tudo porque essa sua entrega é o que faz com que dinheiro entre, você fique feliz, etc e tal. Só que lembra que eu falei que isso depende da fase que você tá? No começo é muito mais difícil você controlar essa carga horária, porque realmente você pega todo tipo de projeto para conseguir montar o seu nome dentro da área e conseguir depois, futuramente, selecionar os clientes que você quer prestar serviço. Já no caso de um designer autônomo mais estabilizado, possível sim, porque eu vou trabalhar apenas as 8 horas diárias, principalmente porque eu cobro um valor justo o suficiente para que eu não precise correr contra o tempo para fazer entregas. E o quinto ponto que eu trouxe aqui, que vai depender da sua leitura, é que um designer autônomo precisa saber de tudo um pouco.
vai ter a sua especialização, seja ela em UI, UX, gráfico, animação, mas precisa saber de tudo um pouco se você quer performar melhor como designer autônomo. Exemplo... Éricles, não tenho nenhum interesse em marketing. Mas se você não foi beijado pela lua, não vão cair clientes no seu colo. Você precisa entender um pouco de marketing para fazer esse processo de atração. Éricles, mas eu não entendo nada sobre processos de vendas. Quando você trabalha CLT, vai ter uma pessoa de uma área específica dessa empresa cuidando disso para você. Só que quando você é autônomo, você precisa ser essa pessoa. Não entendo de processo de vendas. Vai ser mais difícil você aumentar o seu preço, vai ser mais difícil você negociar. Você entendeu a ideia, né? E eu gosto de pensar que essa educação é como um sapato 40. Não é bom ou ruim. É se cabe ou não no seu pé. Tem uns pontos positivos e negativos que vai depender da sua leitura. Tem muitas coisas aqui que eu leio como pontos positivos e tem muitas coisas aqui que eu leio como ponto negativo. E olha que eu comecei a trabalhar como designer autônomo em 2018. Basicamente, minha história foi repleta de muitos empregos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Tive 7 empregos em 7 empresas diferentes. Eu acho que o máximo que eu consegui ficar na empresa foi 1 ano, não sei. Mas uma coisa que queimava dentro de mim, que dava essa vontade de fazer uma coisa por mim mesmo, a vontade de tomar no cu, a vontade de colocar as minhas ideias da maneira que eu queria executar. Mas isso não me cerca de não arrependimentos, por exemplo. Tem vezes que eu paro e penso assim, cara, eu queria muito ter um emprego CLT. As vantagens que eu leio hoje são um emprego estável, um salário certo no final do mês, uma carga horária previsível, você trabalhar com outras pessoas e conseguir aprender com outras áreas. A parte mais interessante é que são as férias remuneradas. Só que ao mesmo tempo que tem esse arrependimento de um lado, tem também a felicidade do outro lado de bancar quem eu sou e onde eu me encaixo de verdade. Óbvio que se a gente colocar essas duas opções como opções, ou designer CLT ou designer autônomo, porque se você perguntar o que eu queria fazer de verdade, era não ter que trabalhar para sobreviver. Ainda não me acertaram com uma pedra na cabeça para eu falar que é ótimo trabalhar para sobreviver. É muita pressão, você tem que entregar, ser produtivo todo momento, você fica louco, ansioso, com vontade de quebrar alguém na madeira, na rua. Mas com certeza é uma leitura que você faz a partir do autoconhecimento que você tem. Porque eu falei do arrependimento, mas esses 7 empregos não trouxeram experiências totalmente positivas pra mim. Eles ressaltaram o quanto eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, como eu gosto de romper hierarquia. Tem uma frase muito específica que eu escutei de uma antiga chefe minha que me faz pensar assim, não vou voltar mais a trabalhar pra ninguém, que ela queria fazer as coisas de um jeito, eu tinha dados o suficiente apontando que aquele jeito não era eficiente. Ela falou assim pra mim: você vai fazer do jeito que eu quero, porque eu que mando aqui. Nossa, que Isso não encaixa na minha cabeça, é o que me faz pensar, não vou me expor a esse tipo de situação de novo. Se eu pudesse e não precisasse, eu sim estaria mexendo com design, que é uma coisa que eu faço até nos meus momentos de lazer, e com certeza estaria com isso aqui, ó. Mas e você? Onde você acha que você se encaixa melhor? Como autônomo? Como CLT? Quais são os pontos positivos que você acha? Digita aqui nos comentários. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Meu nome é Éricles e até a próxima.